De repente, o relógio de mesa explodiu. Ele ficou abalado, mas nossa garota estava firme e forte, imóvel, parte do cenário. A faxineira ia passando como se nada tivesse acontecido. Aliás, foi ela que trocou o relógio e obviamente foi levada presa por tentativa de assassinato. Sem falar que o Arthur notou que havia alguém observando ele do telhado de uma casa a 1 quarteirão de distância. Mas que porra é essa? Ele sabe que tem um dispositivo de escuta embaixo da mesa e só agora mandou que fosse retirado? De repente, do nada, chegou um buquê de flores pra ele. O segurança deu uma cheirada sinistra e quase abriu um buraco no pescoço. Tinha uma faca dentro. É dito que o Arthur odeia pessoas. Elas são dominadas pela ganância do sempre quero mais. E por isso não se importa de machucar, roubar, enganar, trapacear ou até mesmo matar sem pensar 2 vezes. Por esse motivo, ele apenas confia em objetos sem emoções. Até agora, nossa menina não piscou. Chega a tá suando a coitada. Esse daí é o tal do Arthur Luizetti, herdeiro do Império Corporativo, mesmo sendo bastardo. Parentes miseráveis, invejosos, cheio de rancor, tenta sequestrá-lo a todo custo. Ou envenenar, matar, seja lá o que for. Isso aconteceu por tanto tempo que ele acabou, pegando uma misantropofia sinistra. E o tipo de pessoa que ele mais odeia são as mentirosas. Ele fala isso enquanto enfia uma faca na mesa. Quando alguém mente pra ele, ele usa todos os meios possíveis pra acabar com a vida social desse fulano. Aliás, acredito ou não, eu não acredito. Essa empregada aqui é campeã das artes marciais que nunca deixou transparecer o seu rosto. Seja pelo extremo esforço ou por um golpe forte que ela recebia, a cara dela nunca mudava. Mari roubou Evans, que é uma humana comum. A coitada não sabe o que fazer, ela só aceitou esse emprego porque prometeram pagar as dívidas dos seus pais. Não importa o quão robótica ela pareça, ele vai acabar percebendo. A coitada tá tremendo os olhos. De repente, o Arthur começou a olhar diretamente nos olhos dela e ele achou incrível, realmente uma empregada robô. Parece até coisa de light novel. Ele tá todo felizinho e ela falou que vai limpar o quarto igual um robô e ele achou incrível, ela também consegue falar. De repente, ele pegou na mão dela e perguntou se ela não se importa de ser chamada de Mari. Ela quase não conseguiu responder, mas mandou que ele faça como quiser. Por dentro, ela não consegue acreditar que esse é o mesmo cara de 1 minuto atrás. Tempo depois, o segurança fala que agora ela deve ter entendido toda a situação. O jovem mestre pode ser sequestrado a qualquer momento. Eles vão pagar o estudo dela, contanto que ela consiga protegê-lo. Mas acho que ela não tá escutando não. Na verdade, a menina tá botando um hamburgão pra dentro. Ela só consegue comer quando o Arthur tá no banheiro. Pegou o lanche ali do segurança e meteu o pé. Ele ficou lá igual um trouxa. Todavia, se ele descobrir que ela é humana, os dois estão mortos. Dia seguinte, ele tava reclamando com o motorista porque demorou 0,89 segundos. O coitado dormiu demais. Ele mandou tomar mais cuidado porque ninguém confia em quem não consegue cumprir seu horário. Depois do colégio, ele tem uma palestra na universidade. Depois vai jantar com o filho de um parceiro de negócios. Esse filho em questão tem péssimos modos na mesa, parece um porco. O Arthur pode acabar perdendo a paciência e passar a faca no moleque. Essa porra aqui é maluco. A Mari achei ele assustador, mas com ela ele é bem gentil. Rapaz, do nada ele pegou na mão dela e perguntou se ela poderia fingir ser uma humana e ir pro colégio com ele. Ela não conseguiu responder, tava ficando tonta. Tempo depois, ela tava indo pro colégio com ele e não consegue acreditar que tava entrando em um lugar tão chique assim. O Arthur ganhou vários troféus e é membro do conselho estudantil. De repente, parece estar arrependida. E ainda pergunta qual o problema dela. Ela fala igual um robô. Mas ela já tá acostumada com isso. Até sua mãe falava assim. No passado, sua mãe disse que ficava desconfortável perto dela. Ela gritava ou dava elogio. A cara dela era sempre a mesma. O Arthur apareceu perguntando se ela disse que sua feição imutável é o seu charme. Obviamente, ela ficou muito feliz. Ninguém nunca disse isso pra ela. Tempo depois, já em casa, o Arthur se encontrou com seu meio-irmão. O nome dele é Bernardo. Basicamente, outro miserável que quer o Arthur 7 palmos no chão. Ele tentou puxar um assunto, falando que o Arthur sempre fica no topo da turma. Mas era só da boca pra fora, porque por dentro ele tava se mordendo de raiva. Como é que seu pai acabou escolhendo alguém metido como ele? Ele seria o próximo chefe da família se o Arthur nunca tivesse aparecido. Mas calma, ele não tá pensando não. Na verdade, os dois estão falando em código de linguagem? O Bernardo insulta de lá e o Arthur insulta de cá. E a Mari aqui não tá entendendo nada. Ela pensa que os dois se gostam bastante. E aliás, ele pediu pra ir no banheiro, mas ele só tava com raiva porque o plano de assassinato falhou novamente. A Mari acabou ouvindo, o moleque quase morreu do coração. Ela pede desculpas, mas novamente não parece muito arrependida não. Ela tenta falar que é porque uma empregadinha roubou, mas ele não acreditou nisso não. Ele chegou bem perto e de fato ela deve ser um robô, mas quem é que anda com uma robô que não consegue sorrir? É curado. Tempo depois, o Arthur tava pensando no dia que ele decidiu ser o sucessor do seu pai. A Mari chegou com um chazinho, mas ela notou que ele tava bastante mal-humorado. Do nada, ele pediu pra deitar a cabeça no colo dela e ela aceitou. Ele fala que é duro, dá pra sentir que é feito de metal, mas na verdade é só músculo, puro músculo. Mesmo assim, já faz muito tempo que ele não sente tanta paz. Ninguém tá ao seu lado, ninguém nunca lhe ajudou. Ele foi escolhido pelo seu pai, então tem que ser forte mesmo estando sozinho. A Mari fala que vai estar sempre ao seu lado. Ele
dormiu e ela pensa que ele não passa de um simples garoto normal. Ela quer protegê-lo da mesma forma que ela foi protegida. Mas no fim, ela também tá mentindo pra ele. Dia seguinte, o carro chegou mais cedo do que o normal. Ninguém ficou desconfiado. Bom, isso até ele ir embora e o carro verdadeiro chegar. O segurança mandou que a Mari chamasse a polícia, mas a menina já havia desaparecido. O Arthur havia sido sequestrado pelo seu irmão, que fala que a empregada roubou ter menosprezado ele foi a gota d'água. É melhor ele saber como escolher suas empregadas, ou melhor, agora não, porque ele já vai morrer. 168 vezes foi o número de vezes que ele falou essa mesma palavra. Do nada, a Mari apareceu no capô do carro. O cara fez uma manobra e ela caiu longe, mas ela partiu em alta velocidade atrás do carro e essa menina aqui na gente não, meu Deus. Tempo depois, eles pararam em uma casa abandonada, onde o Neynardo fala que vai continuar com o legado da família Zerdes. E ainda insultou a Mari, falando que ela deve ter sido toda despedaçada no ar. O Arthur ficou boladão, eles não vão sair impune dessa. Rapaz, ele gravou tudo que o moleque havia dito por um botão no terno, salvou o vídeo em nuvem e se ele postar aquilo, o merdido irmão vai ser totalmente lascado. O moleque meteu o louco, falou que tinha alguma coisa pra fazer e meteu o pé. Mas esses dois marmanjos aqui querem mandar ele pra terra do pé junto. Afinal, não tem nada a perder e ele viu seu rosto. Sem falar que todo mundo vai ficar feliz se ele desaparecer da face da terra. De fato, ele pensa que é verdade, mas ficou feliz de ter conhecido nossa garota por algum tempo. Mas de repente ela apareceu metendo um chute no trouxa de óculos e uma voadora no outro. Os trouxas meteram o pé correndo e ela salvou o Arthur, mas de repente alguma coisa explodiu. Aqueles malditos incendiaram a escadaria. O Arthur começou a tossir por conta da fumaça e a Mari notou que havia uma janela na parede. Ela vai ajudar ele a fugir pela janela enquanto ela vai ficar pra trás. Afinal, ela é uma robô. Todavia, não é por causa disso que ele vai deixar ela pra trás. Mas ela fala que não pode simplesmente deixar que ele morra ali. Ela cogitou revelar toda a verdade pra ele. Tudo. Ela gosta de passar tempo com ele. É inexpressiva e sem emoções. Nunca gostou de companhia de ninguém, mas ele significa muito pra ela. Todavia, ela não vai morrer, afinal seu corpo é feito de metal e resina. Ele deve procurá-la nos destroços e com certeza ela vai reiniciar e vai continuar a servi-lo. Ele foi embora, mas é lógico que ela vai morrer. Pelo menos os seus sentimentos foram verdadeiros. Mas calma, porque tempo depois ela acordou e notou que estava viva. Mas demorou tanto tempo que o Arthur pensou que ela havia quebrado. Finalmente descobriu o nome desse segurança aqui que é herói. Foi ele quem salvou nossa garota. Ela fala que tá feliz, ele ficou encarando ela e ela ficou encarando ele e os dois ficaram se encarando. Todo mundo pensou que ele havia descoberto, mas ele apenas fala que não foi nada. Por um segundo ele pensou ter visto a Mari sorrir igual uma garota humana. Mas ela é apenas uma robô e se apaixonar por uma máquina não faz o menor sentido ainda. Mas mesmo assim, se ela não fosse uma robô, seria difícil pra ele se apaixonar por outro humano. E assim termina o primeiro episódio. E o episódio começa com a grande festa na mansão. Mas alguém tava reclamando, não tem cadeira pros convidados sentar. Vão sentar na onde? No chão? O cara pede desculpas, ele tinha certeza que havia deixado as cadeiras. O Arthur mandou que ele logo juntasse sua mala e metesse o pé, tava demitido. Mas nossa garota logo pegou todas as cadeiras e ele ficou felizinho da vida. Como esperado, da empregada robô Mari, todo mundo deveria aprender com ela. Tempo depois, os convidados começaram a chegar. Tinha modelo, atriz, médico, advogado, tinha de tudo, menos do job. A Mari pensa que deveria esperar algo assim da família Zontes. O Arthur fala que aquilo é bastante importante. Afinal, seu pai deixou tudo em suas mãos enquanto ele saía em uma viagem de negócios. Como sucessor, ele não pode se dar o luxo de errar. A Mari responde que ele pode contar com ela para eliminar qualquer trouxa suspeito. De fato, ele já estava planejando isso, mas tem uma tarefa ainda mais importante para ela. E a tarefa é tirar os pimentões verdes da comida dele? Ah, fresco, a coitada ficou surpresa, mas vai fazer como ele pediu. Uma velha com boca de gato chegou chamando nosso garoto. A Mari ficou surpresa, eles têm uma aura cativante, mas pensou que o Arthur tivesse brigado com sua família. É dito que esse casal aí tava do lado do Arthur. Ele agradece a presença enquanto a moça ali fala que ele parece bastante animadinho hoje. Aliás, eles vão comer de tudo hoje e se deixar vai comer até os pratos. O Arthur fala que ela finalmente estava pronta. Toda a força da corporação Zestes foi colocada em um único objetivo: criar uma empregada robô. A velha achou nossa menina uma gracinha. Pele suave e tem até poros. O nível de detalhe é impressionante. Na hora, a Mari percebeu que a velha descobriu o seu segredo. Por sorte, o trouxa aqui pegou ela pela cabeça e mandou que ela levasse os pratos. Mas nossa menina aqui é muito forte, levou tudo de uma vez. Depois teve que mover uma ruma de copo de vidro sem derrubar. O gato da velha se soltou e correu pra cima dos copos, mas nossa Mari aqui foi mais ágil e conseguiu segurar. Agora sim, essa velha trouxa deve ter acreditado que de fato ela é uma robô. O Roy aqui fala que ele usou tecnologia de isolamento sônico. Uma empregada tava trazendo os pratos com pimentão e a Mari na velocidade da luz comeu tudo e a velha nem percebeu. De repente alguém pulou o portão procurando pelo Arthur, mas quem apareceu foi a Mari dando um chute na cabeça desse trouxa. Depois ela entrou na mansão e começou a dar uma olhada por todo o canto. Ela tava desconfiada até da sua própria sombra. De repente ela deu um golpe de judô em alguém, mas era o Arthur que havia chegado de fininho atrás dela. Ah lá, já tá deitadinho no colo dela, o safado. Ele não imaginou que ser um anfitrião seria tão cansativo assim. A Mari pensa que ele
tá só a capa da gaita. Mas isso é tudo que ela pode fazer naquele momento, um carinho na cabeça dele. Do nada, o trouxa puxou ela pelo braço, colou nariz com nariz e agradeceu nossa menina, que se levantou e saiu andando. Parece que ele já se recuperou, então ela vai voltar pra festa. Mas ele pediu pra ficar um pouco mais com ela, tá carente, compra um hamster, pois naquele momento ela tá configurada para priorizar as tarefas relacionadas à festa. Olha só, a trouxa da velha aqui tava ouvindo tudo, e ela não parece ter acreditado que a Mari realmente seja uma robô. Enquanto nossa garota tava se perguntando por que o seu coração começou a bater com tanta força, o Roy apareceu ali falando que os convidados estavam precisando de água. Mas algo estranho aconteceu, a Mari deixou a jarra cair no chão e ainda acabou molhando o Roy sem querer. Ela pede desculpas, mas ele manda que ela vá embora. A coitada tá pensando que vai acabar causando problemas pro seu mestre, até que ela viu um trouxa armando uma bomba no meio da moita, mas tomou logo uma bicuda pra ficar esperto. A Mari destruiu o detonador e detonou o cara, que acabou caindo no meio dos convidados. Ela ficou desesperada e acabou fazendo besteira de novo. Todo mundo pensou que ela havia saído do controle, a coitada caiu de joelho, se perguntando o que iria fazer agora. A festa foi arruinada e tudo isso é por conta dela. Mas foi aí que o Arthur apareceu, pegando ela nos braços. Ele pede desculpas por todo o acontecido, mas aquele homem havia plantado uma bomba, e sua empregada apenas agiu pra protegê-los. Na hora, todo mundo começou a aplaudir. Isso sim, uma empregada de respeito. O velho aqui com boca de gato fala que o Arthur realmente confia naquela empregadinha, e talvez ela seja a cura para sua misantropia sinistra. Enquanto isso, o trouxa do irmão do Arthur tava observando tudo em cima do telhado de uma casa, e jura que da próxima vez vai acabar com ele, mas acabou caindo. Toma, otário. A noite caiu e a cena corta pro Arthur falando que sabia que nossa garota iria ficar mais linda sem aquele uniforme de empregada. Rapaz, olha a beleza dessa mulher. Agora que a festa terminou, eles finalmente irão ficar sós, e ele quer aproveitar aquele momento ao máximo. Mas ela tava um pouco tristinha, sabe? Ela pede desculpas por ter estragado a festa de hoje, mas ele fala que ela deu o seu melhor e até se livrou daqueles pimentões verdes. Ele agradece porque viu o quanto ela se dedicou a isso. Ela pensa que ele é um mestre maravilhoso e gostaria de trabalhar pra ele pra todo sempre. Aliás, o Arthur fala que ela tem muita sorte de não precisar comer. De fato, o restabelecimento humano é bastante complicado, ela fala. Aliás, ele pergunta como é que ela funciona e a menina ficou em choque. Falou que é a base de pilha AA, mas começou a suar frio. Agora ele vai descobrir toda a verdade. Ela parece exatamente uma garota humana e deu um beijo na testa dela. Ela jogou ele pra longe e saiu correndo. Agora ela tem certeza que ele sabe que ela é humana. Dia seguinte, ela tava se perguntando como é que ela vai encarar o Arthur agora. Tava de noite, mas com certeza ele viu o rostinho dela. Ela pode falar que o empurrão foi um mau funcionamento do sistema. Ela entregou o café da manhã e ele simplesmente deu bom dia. Parece que o acontecimento de ontem não abalou o inabalável, mas ele notou que ela parece bastante diferente hoje. Ela não respondeu seu bom dia. Ele vai aproveitar pra descobrir que o que aconteceu ontem à noite vai acontecer novamente agora. Mas de repente apareceu uma abelha. Eles tentaram matar, mas acabaram se encontrando de pertinho. Rapidamente a Mari se afastou pra não perder a compostura e pergunta o que foi que aconteceu com ele. Ele responde que gostaria de tomar café no seu escritório. Enquanto servia o chá, ele ficou encarando ela de uma forma estranha. Enquanto ela tava limpando o chão, ele apareceu se oferecendo pra ajudar ela a subir a escadaria. Mas ela se pergunta quando foi que ele apareceu ali, que estranho. Enquanto limpava a janela, ele apareceu, pegou na mão dela e tava muito perto até demais. Ela começou a agir como a robô e meteu o pé dali e foi limpar outra janela. Mas ela bateu na parede e tava tentando passar pela parede e aí a dela bugou. Tempo depois, ela tava colocando óleo na cabeça. O Roy apareceu querendo conversar com ela. A partir de hoje, ela tava demitida como empregada. Ela pergunta do porquê e ele responde que o Arthur tem observado ela desconfiadamente e é apenas questão de tempo pra ele descobrir toda a verdade. Mas ela não deve se preocupar, pois ele vai garantir que ela seja amparada. Mas bem longe dali, bem longe mesmo. Ela decide aceitar, afinal ela não pode continuar junto com ele se ele descobrir toda a verdade. Todavia, ela promete que ele não vai descobrir, então ela pede que, por favor, não seja demitida. Mas o Roy responde que o corno criou muita afeição por ela e com certeza vai doer quando ele descobrir toda a verdade. E também deve ser difícil pra ela sustentar toda aquela mentira. Olha a carinha dela, tá toda triste. Mas ele já arrumou uma substituta e essa realmente é uma empregada robô doméstica. Ela foi até o Arthur se apresentar como a nova empregada robô atualizada 2026, superior a todos os aspectos da Mari versão 2025. Apareceu uma moça que foi fatiada com um golpe. O Roy fala que a Mari 2.0 tá equipada com armas letais e nenhuma outra empregada seria mais adequada para servi-lo. Nossa garota tava arrumando sua mala, enquanto o Arthur, bom, eu acho que ele não gostou do colinho dessa empregada não, e a mulher é meio esquisita. Naquela mesma tarde, a Mari tava indo embora. Ela fala que vai levar o uniforme, lavar e depois entregar de volta. Afinal, vai ser doloroso demais ela guardar ele em sua casa. Mas sendo sincero, ela gostaria de passar mais tempo com o Arthur. Mas de repente, o trouxa apareceu bastante irritado. Ele achou estranho o Roy trazer uma nova empregada assim
assim do nada. Com certeza ela deve estar escondendo alguma coisa. A Mari responde que agora ele tem uma nova empregada robô mais avançada e muito mais capaz do que ela. Com certeza agora ele não precisa mais dela. De fato, ele fala que a empregada robô versão atualizada 2026 é muito mais capaz do que a Mari versão desatualizada 2025. Mas ele não pode simplesmente ficar satisfeito com qualquer empregada. De repente, a Mari 2.0 apareceu e identificou uma ameaça extremamente alta. E essa ameaça é nossa garota que mandou que todo mundo se afastasse dali. As duas começaram uma briga sincera, mas a Mari original acabou perdendo. Ela iria ser morta quando o Arthur entrou na frente e recebeu aquele golpe. Todo mundo ficou em choque e a Mari ficou boladona. Um pedaço de sucata havia machucado seu mestre. Recebeu um chute e foi reduzido a pedaços. O Arthur pergunta se ela tá bem, mas ela também pergunta a mesma pergunta. Todavia ele revela saber toda a verdade. Ela tá agindo estranho ultimamente porque tá quebrada e pediu pro Roy enviar uma 2.0 pra esconder isso dele. Ele vai pagar o que for necessário para a sua manutenção, mas ela fala que já tava consertada. O trouxa realmente acreditou que ela é uma empregada robô. De repente ele pegou ela no colinho e pediu pra que ela ficasse com ele pra todo sempre. Enquanto ela pensa que quer ficar com ele pra sempre, por toda a vida, por toda a eternidade. Ai, meu Deus. Então, no dia seguinte, ela foi contratada novamente como empregada. Afinal, fazia muito tempo desde a última vez que o Roy viu o Arthur sorrindo. Aliás, a empregada robô Mari atualizada 2026 está de volta. Mas agora, com a nova atualização, onde as duas irão proteger o jovem mestre, o narrador aqui fala que surge um novo triângulo amoroso, mas nem a pau, Juvenal. Foi o que ele disse, não foi eu não. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você viu até aqui, deixa o teu like pra ajudar no engajamento desse humilde canal. O episódio começa com alguém falando que o Arthur era resistente a veneno, mas agora é hora de testar pra ver se é verdade. Mas infelizmente pra eles não foi dessa vez. Apanhou da Mari 2.0. Tentaram fugir igual cachorro, mas foram capturados igual porco do mato. O trouxa do irmão do Arthur tá se perguntando o que é necessário pra encontrar um assassino completo naquele fim de mundo. Enquanto nosso garoto tava falando que os humanos são tolos e desprezíveis. A Mari é tudo que ele precisa, ah lá o safado já tá deitado no colinho dela. De repente o maluco puxou uma pilha falando que era a favorita da Mari e colocou pra ela comer. O Roy tava olhando e pensando que já era, tava todo mundo lascado. Mas o Arthur fala que aquilo é adorável, esse daí acredita em qualquer coisa. Tempo depois ele tava falando com o Roy que a segurança da casa era pior do que nada. Ele diz acreditar que é por causa da autorrotatividade dos funcionários da casa. Esse trouxa aí demite as pessoas em um piscar de olhos. O Roy também menciona que ele parece bastante cansado ultimamente. Ele deveria esquecer o trabalho e dar uma descansada de vez em quando. O pai dele já fez disso um hábito e é claro que é com mulheres. O Arthur então pergunta se a Mari teria um modo empregada namorada? Obviamente que ela não tem não e tá suando frio. Que história é essa assim do nada de namorada empregada? Mas tempo depois ela tava acompanhando nosso garoto no modo maid namorada. De repente ela parou e falou que ama ele demais, toda travada. Ele ficou todo tímido, ele não pensou que o modo namorada fosse tão longe assim não. Será que tem um modo reprodução também? Ele mandou ela chamar ele somente de Arthur, mas ficou todo tímido, não sei porquê. Quando nossa garota era apenas uma boxeadora, seu instrutor falou o seguinte: se você quiser melhorar, então copie o mais forte. Então, se ela quiser usar um modo namorada, vai ter que copiar uma namorada de verdade. Ela viu um casal cheio de melação. Quer tomar um chazinho, amorzinho? Ah, sim, meu amor, quero sim. Então ela chamou nosso garoto pra tomar um chá, e é chá de verdade, viu, seu safado? Ele aceitou e foram até um lugar que tava cheio de pombinhos. Ela viu um casal se abraçando e decidiu abraçar o Arthur também, mas eu escutei aqui osso quebrando e ele gritando, não sei porquê. Tempo depois ele tá falando que ela tem um jeito intenso de mostrar amor. Ela pediu desculpas e então decidiu copiar um casal ali que tava dando comida na boquinha. Ela foi dar comida na boca do nosso garoto, mas eu acho que deveria ser o contrário nesse caso. Olha só que cena linda dos pombinhos. Ele decidiu retribuir o favor, metendo uma bateria na boca dela, esse maluco. O pessoal tava pensando que esse era um novo tipo de abuso, sem falar que ela parece desprovida de qualquer tipo de sentimento. Tempo depois, eles estavam andando pelo parque. A Mari tava seguindo os passos daquele casal ali, mas eles parecem bem mais românticos. O Arthur quis passear de barco, mas a Mari responde que a água é perigosa pra robô. Mas o motivo é que ela não sabe nadar, então ela tá com medo de bater as botas. Ele pensa que é verdade, se ela quebrar, vai ser substituída de novo. De repente, ela viu o casal da frente trocando presentes. A Mari pensa que agora é sua chance de mudar o rumo da coisa. Ô, louco, mas o casal aqui se beijou e eu pensei que japonês fosse tímido. Obviamente que nossa garota não vai conseguir fazer isso, né? Ela pegou um trevo de 4 folhas e deu de presente pro Arthur. E fala que espera que aquilo traga um pouco de felicidade pro seu coraçãozinho cansado. Mas na hora ela pensa que fez besteira. Ele é podre de rico e tava dando uma simples folha pra ele, mas ele pegou. Ele não só pegou, como disse que o presente mais caro não vale o preço de um presente dado de coração. E agora ele não poderia estar mais feliz do que aquilo. Enquanto andava, tinha um monte de casais de mão dadas. Dessa vez o Arthur deu o primeiro passo e pediu
pediu pra segurar na mão dela. Pegou, entrelaçou os dedos. A moça velha lhe fala que hoje tem muito casal no parque. Todavia, eles não são como os outros casais. E ela tem certeza que o seu mestre vai encontrar uma namorada maravilhosa algum dia. Pois no momento eles apenas estavam brincando de faz de conta. A noite caiu e a cena corta para a igreja da cidade. A última vez que o Arthur foi lá foi com seu pai e com sua mãe. Mas de repente ele pediu pra beijar nossa garota assim do nada. Ela ficou nervosa, ela tá no modo namorada, mas não dá pra beijar não. O Arthur chegou pertinho e deu um beijo na bochecha dela. Mas de repente ele foi atacado e a Mari percebeu e conseguiu desviar. No alto da igreja havia um assassino. A Mari mandou o Arthur ficar parado e correu atrás do trouxa. O cara acha aquilo bastante legal. É isso que ele espera do seu inimigo. Finalmente ele conheceu a garotinha do Arthur. A Mari nem pensou e partiu pra cima do maluco, mas ele é rápido e conseguiu desviar. Ele pensou que ela fosse a namoradinha dele, afinal estava flertando bastante. Ela responde que não é bem assim não, mas também não é conta dele. Por um segundo ela baixou a guarda, dando tempo suficiente pra ser empurrada de cima da igreja. Mas antes o cara fala que acabou ficando apaixonado por ela, só tem maluco aqui no canal. Ela tava caindo, mas antes de colidir contra o chão, o Arthur apareceu e conseguiu amortecer sua queda. Ela pede desculpas, pois acabou deixando ele fugir, enquanto pensa que estragou o modo namorado e entrou no modo proteção. Mas o Arthur deu um beijo na bochecha dela e fala que da próxima vez eles vão se beijar de verdade. Ela pede desculpas, mas o modo namorada consome muita energia e vai ficar usando isso daí toda hora não. O coitado aqui ficou depressivo e mandou o Roy ir buscar ele logo. Acabou a noite. Dia seguinte, no colégio, nossa garota tava se perguntando quem era aquele maluco. Da próxima vez, com certeza, ela vai acabar com a raça dele. Mas de repente, pra surpresa de 0 pessoas, o maluco foi transferido pro colégio dela e pra sala dela. O nome do corno é Noam e foi contratado pelo irmão do Arthur, né? Quem poderia imaginar? Tempo depois, as garotas tava tudo caidinha por ele, falando até que deveria fazer uma festa de boas-vindas. A Mari foi logo avisar o Arthur que o assassino foi transferido pra turma dela. Mas de repente, o maluco pergunta se ela não vai participar da festa de boas-vindas. Como ele foi parar ali, só Deus sabe. Ela deu um chute e fala que não seria convidada não. Ele desviou e socou e começaram a brigar assim no meio do corredor do nada. O maluco é bom, pegou no rosto dela e disse que era mais bonito se contorcendo de dor. Por algum motivo, o safado tá corado. Ele fala que naquele dia foi amor à primeira vista. Ela pensa que essa cara aí é cara de psicopata, mas pergunta como é que ele sabe dela e qual o objetivo dele ali. Ele pegou um papel e mostrou a matéria do passado da nossa garota que o trouxa do Roy tentou apagar. E ainda fala que aquele era o seu presente pra ela. Seu tempo e esforço na investigação do seu passado? Cara esquisita, ela pensa. Ela pergunta o que é que ele tá querendo e responde que apenas quer se dar bem com ela. Mas de repente, o Arthur apareceu perguntando o que ele queria com sua empregada. Ele responde que apenas estava vendo umas fotos junto com ela. A Mari tá tensa, desse jeito ele vai acabar descobrindo toda a verdade. Então ela fala que são bem interessantes. Mas o maluco aqui brincou com fogo e disse que ela gostava mais dele do que do Arthur. Ele não ficou calado não e mandou que ele tirasse suas mãos imundas de cima da Mari. Nossa garota fala que gosta dele e queria ser amiga dele. Mas na verdade ela tava falando em códigos, que esse cara aqui sabe demais e tava tentando chantagear ela. O Arthur ficou boladão com esse trouxa, fazendo a cabeça dela, e chamou o Noah pra um duelo. Se ele ganhar, vai ficar com a Mari, mas se o Arthur vencer, ele nunca mais vai chegar perto dela. De repente, um monte de galinha saiu correndo pelo corredor. Quem é que queria galinha no colégio? O Noah aproveitou o momento pra usar isso como um desafio. Quem conseguir capturar mais galinha vai vencer a competição. O nerd aqui fala que são 7 galinhas, e a Mari pensa que desse jeito o Arthur tem uma chance de vencer, eu acho. A competição começou e ele conseguiu capturar uma galinha. As garotas estavam ali torcendo por ele, mas eu acho que esse trouxa aqui não gosta não, ele gosta mais de animais porque animais não falam. Um tempinho depois ele havia conseguido pegar 3 galinhas e a Mari pediu pra ajudar, mas ele recusou, seu orgulho de homem estava em jogo. Botou ela contra a árvore e disse que dessa vez ele vai proteger ela. Mas ao contrário dele, o Noah colocou um monte de gente pra caçar galinha esse trouxa. A pediu ele conseguiu capturar 3 galinhas usando um equipamento de assassinato. As garotas ali falam que viram uma galinha na cantina. Se continuar assim, o Arthur vai acabar perdendo. Afinal, só faltava uma galinha, né? Os dois estavam cara a cara e a galinha tava no meio se tremendo de medo. Ela conseguiu fugir, o Arthur não viu pra onde foi que ela foi, mas o Noah percebeu. A Mari tinha que fazer alguma coisa, caso contrário, ele iria perder. Subiu em cima de uma árvore e falou onde a galinha tava. Todavia, o galho quebrou com o peso dela e ela acabou caindo dentro do lago. Ela começou a afundar, afinal não sabia nadar. O Arthur notou que ela caiu no lago, largou o desafio, pulou dentro do rio pra salvar nossa garota. E obviamente que ele conseguiu, o lago nem era fundo. Ela estava inconsciente, mas sentiu que o Arthur estava com as mãos tremendo, enquanto ele estava falando que precisava da nossa garota. Tempo depois, finalmente ela acordou, mas o Arthur acabou perdendo. Bom, isso se o Noah não tivesse dito que na verdade ele venceu. Mas se ele não quiser a vitória, né, pode dar um empate aí.
tá bom. Afinal, ele desistiu da competição pra salvar uma garota. Isso sim é coisa de homem de verdade. A tarde caiu e voltamos pra casa. O Roy falou pro Arthur que ela não ficou tempo suficiente na água pra quebrar. Mas pergunto, que diabos ela tinha na cabeça? A coitada, toda nervosa, pede desculpas. E bom, parece que quem precisa de manutenção agora é o coitado do Arthur que ficou gripadinho. A rica é foda, cai na água e já fica gripado. Ainda bem que eu sou pobre.